Sejam bem-vindos ao podcast Se Não Agora, Quando? Eu sou a Amália Tardelli, sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em programação neurolinguística, reprogramação mental e uma pesquisadora sobre o comportamento humano. Hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a doutora Camila Leal. Ela é advogada na área de direitos da família e ela faz parte de um movimento lindo, que é o movimento das mães que oram pelos seus filhos. Seja bem-vinda, doutora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua profissão como advogada e depois compartilhasse conosco sobre a questão do grupo de oração. Mas eu gostaria de fazer uma abordagem sobre a estrutura familiar e a violência doméstica. Se a senhora puder depois falar também sobre isso. Tá bom. Amália, o prazer é meu, né? Uma honra estar aqui com você. Você é sempre carinhosa, gentil, né? E como eu falei para você nos áudios, eu espero ser útil para alguma coisa, né? A gente conversou um pouco sobre isso, sobre esse nosso serviço, né? Que é uma função social, né? A função social do nosso trabalho, né? Você como terapeuta, eu como advogada, essa função social de mover, a gente falou do tijolinho, né? Da gente mover essas montanhas, né? Nem que for um pouquinho. Porque a gente pensou assim, se tiver 1 ou 2, 3 escutando e de repente aquilo servir, for útil, né? Nosso serviço vai estar bem prestado. Eu sou advogada, né, de direito de família e sucessões. Também trabalho um pouquinho com regularização de imóveis. Esse atrás é minha bebezinha. Sou mãe, né? A Laura está aqui conosco. A Laura está aqui. 4 meses, né? Vai fazer 4 meses amanhã, então a mamãe Obrigada ainda tá... por você ter vindo, mesmo com a bebê. Ah, grata mas mesmo. E grata ao seu pai que está aqui também e conosco. meu paizinho que está aqui de babysitter, Tá tadinho. aqui. E tem esse serviço maravilhoso que o movimento das mães que oram pelos filhos, né? Que nós conseguimos trazer aqui para o Guarujá. E, na verdade, ele já tinha em Vicente Carvalho. A gente fala Guarujá, parece, né? Não é a mesma cidade, mas é comum aqui, né? A gente falar dessa forma. Já tinha o movimento em Vicente Carvalho. E aí nós conseguimos, a dona Maria José também conseguiu lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? E hoje nós temos 2 grupos desse movimento que é tão lindo, já tão consolidado. E eu acho super importante e agradeço essa oportunidade da gente poder falar também do movimento aqui. Que ótimo. Eu que agradeço, porque eu participei e eu participo e eu acho, assim, de uma energia amorosa que nós precisamos hoje, desse coração sereno e esse acolhimento às mães e as orações que vocês fazem pelas mulheres, pelos filhos, num momento em que a humanidade necessita tanto de amor e de socorro espiritual, né? E então, sou bem grata de você ter aceitado e de você ter coragem de vir aqui falar sobre esse movimento, porque nós precisamos que as mães façam reflexões, se unem, né, numa busca espiritual para fortalecer o caminho dos seus filhos, né? Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem é lindo, é maravilhoso. A gente fala assim, né? Fala do movimento, até para que as pessoas saibam. Esse movimento é um movimento que já está há bons anos, começou lá no Espírito Santo. A fundadora é a Ângela, né? A Abdo, a gente chama ela de tia Ângela, porque ela carinhosamente nos dá essa, né? Nos permite, né? Essa intimidade, embora eu não conheça pessoalmente, né? Através das lives, tudo a gente participa. Esse movimento, a gente fala assim, de forma superficial, parece que é somente um grupo de oração, mas quem está lá dentro, né, Amália, nós participamos, a gente sabe do poder, né, de restauração desse movimento. E começa, primeiro que a gente está ali como instrumento, começa restaurando a nossa vida, né? Sim. Então, eu comecei de uma forma, comecei a conhecer o movimento através de uma necessidade, porque a Liz é sempre muito doente, e a minha menininha de 6 anos sempre muito doentinha, e eu tinha um grupo de oração com umas amigas, e uma das amigas, que é a Patrícia, a Rebeca, a Patrícia em especial era do grupo das mães que oram pelos filhos lá do Espírito Santo, falou: Camila, você devia conhecer o grupo, porque você é católica, é um movimento católico, você deveria conhecer esse grupo, levar esse grupo aí, você poderia ser coordenadora desse grupo, vai lá a fundo, porque você tem que conhecer a fundo o que é esse carisma. Né? Ele tem um carisma maravilhoso, que é a restauração, né? E ali, naquele encontro,
nós nos despimos, né, de títulos, do que nós somos no dia a dia ali, nós nos entregamos, né, na intimidade com Jesus, e esse encontro, ele é solidário, porque é entre mães, né, a gente vê a solidariedade materna ali, às vezes você olha um olhar de uma, um olhar de outra, ou você já vivenciou, ou aquela mãe mais experiente vivenciou, e tem aquela troca sem julgamento. Você sabe que eu te conheci lá no grupo, nunca imaginei que você era advogada. Por quê? Porque você é uma pessoa doce, né? O jeito com que você trata aquelas mães, eu falo assim, que coisa mais maravilhosa, né? É o amor que dá aquela cola, né? O amor, Sim. o modo com que vocês falam de Nossa Senhora, do amor de Deus, é o modo com que vocês se tratam. Eu acho que acho esse é o lindo, ponto. né? Isso me chamou demais a atenção, né? Porque poucos lugares, né, de convívio social você tem aquilo, Sim, né? Que a sim. pessoa assim, olha, se acalma, não precisa se impor em nada. Aqui você vai ser só você, na sua, né? E ali você se entrega e na insegurança de ser mãe. Porque ser mãe é uma tarefa insegura, é uma vocação, a maternidade é um dom de Deus, né? Mas é muito inseguro. Não está a maternidade, essa nossa tarefa não está nas nossas mãos. Você sabe que, assim, o fato de eu ser advogada, quando eu tive filha, eu pensei assim, cadê o livro? Né? Eu quero saber onde é que eu estudo para ser mãe. Eu queria uma fórmula, Amália. Sim. Eu falei, eu quero alguma coisa para me ajudar, porque eu preciso de uma referência. A gente tem referência da nossa mãe, não Sim. que minha mãezinha é maravilhosa, mas assim, eu queria entender mais aquele sofrimento que eu tinha, porque a maternidade estava ligada a sofrimento para mim, porque eu tinha medo de tudo. Imagina, você tem uma formação. Agora, imagina uma mãe que não tem uma formação universitária, uma mãe que tenha menos recursos, que tenha mais dificuldades. A gente vai entendendo aí o desafio dessas mães, o sofrimento, e o grupo mostra que é através do amor, do acolhimento, da parceria, do respeito mútuo. E uma coisa que você falou que eu acho extremamente importante, as pessoas se despirem. Ela ter o direito de ser ela. Eu acho que uma sociedade que vive só de aparência, que gasta tudo que tem às vezes por causa de uma roupa, por causa de alguma coisa para mostrar para o outro, e você vê um grupo em que se respeitam e vocês mostram o amor mútuo. E mostramos nossas fraquezas. Sim. Né? Porque cada mãe Sim. ali tem uma labuta. Sim. E a gente compartilha as labutas, assim, né? E chora junto. E chora junto, e ri. Isso é o trato junto. humano, né? Aí nos humanizamos novamente, né? Sim, porque sim. isso é ser humano, né? E aí vem o poder de Jesus, né? E Nossa Senhora. Ali a padroeira do movimento é Nossa Senhora de La Salette. E essa mãezinha que vem nos acolhendo, né? E ali momento de oração, né? Eu tive que descobrir que era através da oração que eu ia ter paz, né? Como é que você trata a doença com remédio, mas a doença demora para ir embora, né? E aí você fica aflita, sua casa sofre, porque mãe doente, filho doente, mãe doente, casa doente. E ali é na oração que você se apoia, né? Eu, como psicoterapeuta, eu estudo muito a parte da neurociência, a evolução humana, e eu sempre falo que a expansão da consciência faz com que a gente possa ter uma visão mais sistêmica de nós e do todo. Uhum. Quando a gente vê um movimento onde que a pessoa pode ser ela mesma, e você vê no olhar das pessoas, né? Uhum. Ela está ali de corpo e alma. Isso é uma expansão de consciência. Não, e mesmo que tenha um julgamento ou outro interno ali, você transcende. Sim, sim. Você transcende é uma oportunidade. Exato. E vou falar uma coisa para você, Amália, não está muito distante da minha atividade de advogada. É porque o advogado, ele ficou conhecido como cascadura, né? Uma pessoa... Eu não acreditei que você era advogada. Só há tanto tempo, e graças a Deus, acredito que bem sucedida, porque graças ao bom Jesus não me falta serviço, mas e assim, bons serviços, assim, boas relações humanas, porque eu também... E eu já
já tive um conflito muito com a minha profissão, assim, de falar assim, nossa, meu Deus, será que eu vou me tornar tão amarga, né? Será que essa atividade vai me fazer uma mulher amarga, dura, né? Não, eu tenho que ser firme, né, naquilo que eu faço, ser firme e aplicar o que eu estudo, né? Porque a gente não para de estudar. Mas essa firmeza não tem nada a ver com ser grosseiro ou impor, ou, na verdade, a atividade do advogado é uma atividade muito baseada na equidade, né, na própria função social, que é acolher as pessoas, primeiro acolher e depois aplicar o direito, né? E que bom que você não desistiu, porque é importante termos pessoas humanizadas, com uma visão, como advogada, ter esta visão, né? Que você é advogada, mas você é mãe, mas você também é mulher, você faz parte de um grupo de oração, então fica mais difícil você se perder. Mas você sabe que o meu erro foi dividir a minha vida em segmentos. O meu erro ali, o meu conflito foi dividir em segmentos a minha vida. Olha, aqui é a mãe, aqui é a esposa, aqui... E aí... Você sendo tudo isso, eu acho que foi mais fácil para você seguir. Então... Quando você assume, eu sou mãe, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou... Eu tinha dificuldade de linkar uma coisa a outra. Você tem que mudar quem eu sou na hora que eu estou advogando? Não, né? E você sabe quem me respondeu isso? É maravilhoso ouvir você falar isso. Sim, você sabe quem me respondeu isso foi Jesus. Porque eu tava ali de joelho no Santíssimo, Amália, você é uma mulher de fé, e mesmo as pessoas que não acreditam, e hoje que são ateus, ouvindo esse podcast, que tem essa oportunidade, se não agora quando se derramar ali, e eu me derramando, falando assim, ai Jesus, mas que é isso? Que dúvida é essa? Que aperto no coração. E aí... Jesus fala na nossa inteligência, né? E aí eu, na minha reflexão, ouvi dentro de mim, assim, todo o serviço, Camila, é para Jesus. Não separe, tudo é para mim. Então, quando eu entendi que tudo era para Ele, eu falei, tudo é para Ele. Então, tudo é com amor, tudo é bem feito, né? Que lindo, viu? Isso vai te dar uma estrutura emocional e espiritual forte para você ajudar, auxiliar as famílias, né? Hoje a gente vem acompanhando a questão da violência doméstica, a desestrutura familiar, as pessoas muito atribuladas, muito correndo para fazer coisas, né? Então eu percebo que há uma necessidade, uma urgência, né? De grupos que oram e... Como vocês me acolheram quando eu estive lá, sabe? Assim, não importa quem está chegando. Chegue, venha, sabe? Isso eu achei lindo. Mesmo. E não importa quem você é, o que você faz, se você vem de bicicleta, a pé ou de carro. Eu vi nitidamente isso no grupo. Você entende? O acolhimento de todas. Eu achei lindo isso, sabe? Um brilho no olhar. Uhum. E, então, como eu estava dizendo, dentro de uma sociedade tão aflita, onde as mulheres são sobrecarregadas, como nós estávamos conversando, né, antes de começar o podcast, né? As mulheres com tantas tarefas de cuidar do filho, trabalhar, cuidar da casa, ir na escola, levar no médico, e às vezes elas fazem isso sozinhas, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A mulher tá levando a carroça, o filho, né? Tá levando tudo. Né? Os Josés, a gente fala assim, né? Os Josés estão fazendo o quê? Estão no celular. Né? Felizmente é a realidade, né? E a mulher ali carregando tudo, a carroça, o filho, o mantimento, tudo, né? As mulheres estão sobrecarregadas, né? Há algum tempo. Já há algum tempo. Nós ganhamos essa independência, né, Amália? Assim, ganhamos a oportunidade de estudar, ir para o mercado de trabalho, trabalhar e estudar com uma maior igualdade, não digo que é igual, mas com uma maior igualdade, né? Mas estamos com as mesmas tarefas domésticas. E aí fica difícil maternar. Sim, fica, né? Sim.
Fica difícil maternar, fica difícil a casa tá tranquila, porque a mulher já chega cansada, Sim. né? E aí tem que cuidar de tudo. Sim. E normalmente essa tarefa de maternar é a avó que ajuda, ou contrata alguém também, sim, porque é o que a gente tem como recurso, sim, né? E isso, olha, você vê como as coisas se linkam, né? Hoje a gente vê essas situações dentro do grupo, né? Dentro dos grupos, enfim, de forma a visão religiosa que nós temos, né? Sobre essa questão, mas também a visão do direito, né? Porque quais são as maiores demandas, né, dentro do direito de família? São as ações de alimento, as ações de guarda, regime de convivência, né? Existe uma demanda muito grande, o divórcio desde da pandemia, o que se mais fez foi divórcio, né? As pessoas começaram a conviver dentro de casa e aí começaram a acontecer os divórcios. E no divórcio tudo se desequilibra, e né? Os filhos, no meu entendimento, os filhos pagam um alto preço, né? Porque na maioria das vezes, e graças a Deus não é todas as vezes, mas na maioria dos casos, você me corrija se eu estiver errada, o pai, ele pode até ajudar na pensão, mas depois ele esquece. Ele quer começar a vida dele de novo, como se a mulher não tivesse o direito de começar a vida dela de novo. E como se o filho não fosse, ou os filhos não fossem mais dele, fosse só dela. É isso, ocorre. É isso. Bom, começa na questão, na vida conjugal, né? A vida conjugal, ninguém se esforça mais também para se estar ao lado, né? As amizades, já dizia o Bowen, né? O filósofo atual, tudo virou líquido, né? A gente vive um tempo de liquidez. Então, é assim, você não gosta da pessoa, você simplesmente deixou de conviver, pronto, e acabou, não se esforça para se dar bem, não se esforça para ouvir, né? O outro, e isso é dentro daquele núcleo familiar. Sim. Isso acontece muito com o casal, com a família ali, entre mãe e filho. Você vê, tem mãe e filho que não se fala, né? Esse tipo de coisa. Então, já começa por aí, né? Essa falta de esforço, vamos dizer assim, para se viver. Não estou falando, viu, Amália, de aguentar determinadas situações, sim, né? Como violência, esse tipo de coisa. Não é nada disso. Estou falando de questões pontuais mesmo, aquela convivência, sim, aquelas coisinhas de casamento, ou enfim. O que não é assim, mas violência, isso aí, né? Não tem nem discussão, né? Tem que se separar mesmo, tem que se divorciar, sim, que é o caminho, não tem como você viver com um agressor. E aí esse reflexo nos filhos, né? Porque aí o que acontece? A mãe, ela vai à justiça, ela vai pedir os alimentos, esses alimentos é um valor bem pouco, né? Na sua maioria é bem pouco para sustentar um filho. Agora, essa obrigação alimentar, ela é igual, ela é compartilhada entre pai e mãe, mas a mãe não tem uma vida igual. Não. A mãe não tem. Como é que a mãe trabalha em igualdade nessas situações? E aí, o que acontece? Nessas ações de alimento, guarda, regulamentação de visita, não se tem um sistema igual, um sistema possível, né? Hoje os alimentos é um determinado percentual, não é vantagem, assim, não é suficiente para aquela demanda familiar. A guarda, normalmente agora a regra é a guarda compartilhada, a criança tem uma base de domicílio, tá? Mas o que se compartilha nessa guarda? As obrigações sobre essa criança, né? Mas a gente sabe que isso é na teoria, porque na prática a mãe ainda continua na tomada de decisão. Raros são os pais que participam dessa tomada de decisão, né? Na vida do filho, e seria um regime de convivência mais extenso, um regime de convivência mais amplo, para que o pai exatamente participe da vida dessa criança. Sim, entendo. Mas não participa, o pai virou um pai, a gente se lê nas doutrinas, é o pai fast food, é um pai padrinho, que ele aparece, aí leva para passear, compra o lanche. Aí fica sendo um pai legal, né? Poxa, mas ele vai ser sempre legal. A mãe vai ser sempre insuportável e chata. Sim. Né? Porque a mãe tá educando. Sim. E quem educa é chato. Né? Porque você tá dando o não. E o não ninguém quer ouvir, né, Amália? Então você fica com essa parte da maternidade. Né? Não tem essa divisão. Sim, porque são poucos casais que têm entendimento, né?
perceber que o filho pertence aos dois e terem uma estrutura de conversar, de buscarem ver as dificuldades juntos, mesmo não estando mais convivendo. Porque não se separa a vida conjugal da vida de pai e mãe. Isso. Entendeu? Isso mesmo. Não se divide as mágoas, Isso é importante a gente falar. Mesmo aquela mãe que às vezes não tem uma estrutura emocional e aí se separa e fica o tempo todo ofendendo o pai, falando mal do pai para os filhos. Ou o pai, que ao estar com os filhos, ou o filho, fica o tempo todo falando mal da mãe. Então a gente percebe aí uma falta de maturidade, né? Seja ela emocional, mental e espiritual, porque se você ama o seu filho, independentemente de eu estar ou não com aquela pessoa que foi companheiro, que é o pai do meu filho, eu tenho que ter um respeito por esse homem, porque um dia eu escolhi ele para viver comigo. E ele é o pai do meu filho. E agora, porque não convivo mais, ele virou uma coisa horrorosa. Sim, a mesma coisa a mãe. A ex sempre é a louca. Se tem isso, né? A ex, mas minha ex era louca. Mas a ex, né? A próxima será louca também. Né? Então, e ele percebe, ou ela, de que a criança... O filho vai estar ali no meio. Sim, tá vivenciando. E vai causar sofrimento. Sim, e tá vivenciando todo aquele sofrimento. Eu lembro uma pessoa que eu atendi, e ela começou a falar para mim. Eu falei assim, né? O que você veio buscar? Ela disse, eu quero ajuda, porque eu não suporto mais. E começou a falar um monte de coisa horrorosa do ex. Eu falei, você tem filho? Tenho. Como é que é a sua relação com esse seu filho? Ele vai para casa do pai, acha que o pai é o bonzão, mas quando ele volta eu falo a realidade para ele. Então eu virei para ele e falei assim, então, você ama o seu filho? Eu sempre brinco, né? De 0 a 10 quanto? E ele, lógico que é 10. Não, você está dizendo para mim que você ama ele 1. Porque o que você está afetando o psicológico dessa criança é muito sério. Porque o filho ele precisa ter uma imagem de um pai no seu inconsciente. E você está destruindo. Então quando ele estiver adolescente, ele vai te dar muito trabalho. E você vai ter que contratar um psicoterapeuta para atender essa criança. Então não faça isso. Se você ama o seu filho, como você disse, 10 ou 1000, você tem que falar para ele, olha, seu pai é o melhor homem do mundo. Papai e mamãe não deu para a gente continuar junto, mas ele é o seu pai. E aí ela entendeu, começou a chorar muito, e entendeu. Você se separou daquele homem enquanto seu marido. Mas ele vai ser eternamente o pai do seu filho. Separar essa vida conjugal da vida parental é bem difícil. É bem difícil. Se você tiver dificuldade, tem que procurar ajuda. Sim. Sabe, um terapeuta. Hoje tem tantas terapias, um psicólogo. Mas precisa buscar ajuda, porque senão você vai afetar e vai comprometer muito mais ainda a saúde mental e emocional dos filhos. Você entende isso? E se essa mulher, ainda por cima, não tiver uma fé, aí fica mais complicado. O maternar se aproxima de Jesus, né? Por conta da doação, né? Da nossa doação, da nossa generosidade, da gente não viver o egoísmo, o individualismo, né? A família, ela vai muito além da pessoa ter um marido ao lado e um filho, né? É muito além. Essa questão da doação, do sacro ofício, né? O sagrado ofício de doar-se, de estar junto ao seu filho, à sua filha. Eu acho que é pouco falado sobre isso. Sim, porque você está numa sociedade que é a cultura do eu, né? Você vê que isso está sobrecarregando as mães. Por exemplo, a mãe tem que parir e já tem que estar boa, ótima, com a barriga chapadinha, né? Essa vaidade excessiva de que ela tem que estar maravilhosa e a mãe não está. E nós não estamos. E não dá tempo da mãe também maternar. Já começa pela licença maternidade. Né? Quem que consegue ir trabalhar com um bebezinho de 4 meses sendo amamentado exclusivamente? Tem alguma coisa errada. Se você tem que amamentar o seu filho exclusivamente né, através do aleitamento materno até 6 meses, como é que você manda a mãe trabalhar depois de 4? Então, assim, são algumas incoerências da nossa sociedade.
né? A sociedade, realmente, a lei ela é criada para os homens. Mas agora nós, mulheres, estamos no mercado de trabalho. A gente precisa que ela nos enxergue, né? Sim, e é extremamente importante. Tanto o período que a mãe está grávida, né? Todo o período. Uhum. E esse período inicial do contato com essa criança, né? Sim. É extremamente importante. Extremamente importante. E ela já tem que ir à luta, né? A questão do estresse, né? Muitas mães não conseguem fazer a ordenha, não conseguem estocar leite, o bebezinho vai para o leite artificial, aí vem os problemas, né? Do leitinho artificial, muitas crianças não se adaptam bem. Enfim, todo o enredo. Você acha que todo esse enredo, você acha que isso levou ao aumento da violência doméstica? Amália, com certeza, né? É o que eu te falei, as pessoas estão olhando muito só para si próprio, né? É esse individualismo. Sim. É esse individualismo que está levando essa dificuldade de doação, que você tem que doar o seu tempo, né? A sua vida. Eu percebo que é necessário a gente fazer uma reflexão sobre o amor. Eu ouso dizer, né? Se não agora, quando faremos isso, né? É importante essa parada, essa reflexão profunda do amor por si, de fazer escolhas, né? Como você que eu tinha comentado comigo, né? Mas eu posso escolher não fazer algo que está me estressando, né? Pode. Sim. Eu posso escolher. Sim. Porque isso é amor. E eu só posso doar amor quando eu me amo, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando está começando a prejudicar os seus, você tem que parar, né? Isso foi A gente vai aprendendo na jornada, né? Na jornada, na caminhada. A caminhada. É você se olhar na mesma situação que te fragilizou no passado. Sim. Né? Então você está vendo que o erro é seu, você está se colocando em situações que está te fragilizando, né? Sim. A gente está falando disso, talvez as pessoas nem entendam. Mas é porque nós estávamos conversando, né, Amália, sobre como a profissão, determinadas profissões nos coloca em situações humilhantes, degradantes, e nos leva a gente acaba desenvolvendo doenças, Sim. Né, por conta disso. E aí você tem que parar realmente para avaliar a sua vida. Sim. E ver outras formas de trabalho, né? Porque você tem que estar cuidada para cuidar, né? Sim. Ter saúde. Mas, Amália, voltando até no que você falou há pouco, sobre a questão familiar e da violência, né? Por que a violência aumentou, né? E aí nós estamos falando desse individualismo, desse egoísmo, a falta de entendimento da doação do que é ser família, porque esse modelo família, modelo ser família, também vem sendo evaporado, né, na sociedade. Sim. Antes nós tínhamos a dada importância à família, né? Uma constituição de o pai, a mãe e os filhos. Hoje nós temos muitas avós cuidando dos filhos de suas filhas. Sim. Porque essas mulheres precisam trabalhar. Vem mudando a configuração, né? Vem mudando a configuração. Mas assim, a configuração, ela pode ir até se alterando, que a sociedade vai mudando. Mas o que não pode é essas relações familiares ficarem fragilizadas por conta da mudança. Sim. E entrando em enredos caóticos, né? De falta de amor, falta de paciência. Aí vem as questões mais graves, né? A própria violência por si só, dentro de casa, a violência sexual, psicológica, a violência patrimonial, né? Que muito se fala e que acontece também entre as maiores vítimas da violência patrimonial são as mulheres, né? O homem ser o detentor do poder, né, do dinheiro dentro de casa. Eu que trabalho, então minha mulher não trabalha, ela não tem que ter nada, né? Você acredita, doutora Camila, que a questão do autoconhecimento, da expansão da consciência, da busca de entendimento de si, através de terapia ou através da religião, da fé, pode auxiliar essas mães?
eu acho que pode auxiliar essas mães e pode auxiliar esses pais, né? Isso seria uma grande contribuição para os filhos. Sim, uma grande contribuição para os filhos. Esses pais também entenderem, as mães, né? Mas assim, e os pais também entenderem do papel deles dentro de casa, da importância de ser um bom pai, né? A importância... Meu pai foi maravilhoso. O meu ainda tá aqui. Seja bem-vindo. E assim, a importância desse pai fraterno dentro de casa, desse pai doador da vida dele também, que o homem também tem que doar, a mulher tem que doar e o homem também tem que doar, para que a gente desenvolva o que será dessa sociedade se a gente não fizer isso? E eu acho maravilhoso isso, deixarmos registrado aqui da importância do papel do homem na família, né? Porque é necessário a imagem, a figura do pai e da mãe. Mesmo as famílias que às vezes não têm essa estrutura, sim, é importante ela ter uma figura, às vezes até a figura do avô, ou de um tio, né? Ou de um padrinho, mas é importante a figura da imagem masculina, né? Sim. Porque a gente às vezes vê uma sociedade mais constituída de mulheres, né? E eu não gosto. Realmente, eu falo para você, eu não gosto que falem para mim assim, Amália, você é uma guerreira. Não, eu não sou uma guerreira. Eu sou uma mulher normal, que busca se autoconhecer, que busca com humildade ver suas falhas, corrigir suas falhas, se aprimorar, ser mais gentil, perceber se fiz algo de errado, ter humildade de pedir perdão. Eu acho que essa humanização, eu acho que é extremamente importante. Eu não faço assim questão de mostrar algo que eu não sou. Já vivi esse papel, não posso mentir. Porque eu também não tinha conhecimento de mim. Sim. Né? Quando você não conhece a si, quando você busca em 4 cantos, em todos os cantos, respostas, e você não encontra, e você está num vazio existencial, você fica perdida, né? Você falam para você, veste azul, você veste azul. Ah, não, agora é amarelo, veste amarelo. Ah, olha, é assim. E você vai no ritmo das pessoas, do que dizem que é. E não tem que ser assim. Uma das coisas que eu amei no grupo de oração das mães que oram para os seus filhos, não tem lá assim, ó, tem que vir todo mundo assim. Não, todo mundo tem que vir de batom de vermelho. Não tem isso. Você olha para cada pessoa e você vê a pessoa. A pessoa. A alma, o coração, o jeito que ela é. E nisso a gente vai se aprimorando. Né? Uma vai aprimorando a outra. Porque eu vou olhar em você e vou dizer, olha, eu quero aprender essa calmaria da Camila. Esse jeito doce dela falar. E aí eu vou me modelando, que a gente fala em programação neurolinguística, modelagem, né? Eu vou me espelhando em você. E o outro vai se espelhando em alguma coisa em mim. E assim a gente vai se auto-transformando em coletivo, né? Dentro de um coletivo, de uma forma amorosa, respeitosa. E se transformando pela fé. Sim. Então eu acho isso. E também quero registrar aqui você ter vindo, ter trazido a Laura, ter trazido o seu pai. Você não se importou, a gente vai filmar, vai deixar de filmar, eu tenho que mostrar um status. Eu já admirava você, agora admiro mais ainda. Imagina. Eu achei lindo isso. Amália, e você teve uma graça, né, quando você foi para o grupo, não sei se eu posso contar, mas você teve uma experiência, né, que você sentiu a mão de Nossa Senhora quando você foi lá. A gente que vive essa fé tão intensa, né, foi muito especial você ter compartilhado isso, foi muito bonito, né, e muito bonito, é muito verdadeiro. E estava muito em cima, assim, no grupo, mas bem na direção da sua mãe. E eu achei interessante porque eu não conhecia.
Nossa Senhora de La Salette, né? E o que eu vi, depois quando eu vi lá a imagem, era exatamente aquele tipo de de vestimenta. E me tocou profundamente mesmo, né? Porque eu tive a graça de conhecer, de estar em Israel, né? Há um tempo atrás. Fiz o caminho lá, do caminho de Jesus, o caminho do Cristo, né? E estive em Haifa, numa igreja que existem várias imagens, fotos, são quadros, na verdade, né? De Nossas Senhoras do mundo inteiro. E a Mãe Divina se manifestando de diversas formas para estar próximo, né? Para acolher. Essa E eu senti bem isso. Esse acolhimento, né? No grupo de oração de mães que oram para os seus filhos. O movimento das mães que oram pelos filhos é um movimento muito grande, um movimento consolidado já dentro da Igreja Católica. Inclusive, ele é internacional, ele já está em vários países. Eu não tenho tanta propriedade para falar, como eu disse, eu sou uma jovem coordenadora, né? A gente está engatinhando ainda, estudando muito sobre o movimento, mas esses encontros que nós fazemos todas as quartas-feiras às 20 horas, eles têm uma metodologia muito rica, né? Então, a gente nós cantamos os louvores, nós rezamos o Santo Terço, que são terços maravilhosos, de muito poder, né? E as mães aprendem a fazer e descobrem essa autoridade, que é a autoridade, essa autoridade que Deus nos deu, né? De poder orar pelo nosso filho, né? Esse poder é tão grande, muitas mães falam, ora pelo meu filho, né? Sim. Mal sabe ela que o poder está com ela. Sim. Né? É ela a detentora desse poder. Tanto que teve um podcast aqui que eu falei sobre a questão da mãe que usa às vezes a palavra de uma forma equivocada para o filho, né? Falando palavras não adequadas. E que isso, a mãe tem um poder, a palavra tem poder. E saindo pela mãe, nossa, e a pela da boca mãe? da mãe, você imagina ela usar essa palavra, esse poder para auxiliar, para orar, para bem dizer. Amália, você lembra, as mães mais antigas, quando o filho saía, ela benzia o filho, né? Ela rezava pelo filho, ela falava que Nossa Senhora te acompanhe, meu filho, enfim. Mas ela rezava por aquele filho, né? E acompanhava ele. Então, tem que existir esse resgate. Nós temos que abençoar os nossos filhos, mesmo quando eles não são tão doces e tão queridos com a gente. Sim. Mesmo que eles cometam injustiças ou acabam ferindo o nosso coração, porque acontece, amor não é um investimento. A gente dá amor porque temos que dar. Eu digo sempre que amar por amor de amar. Pelo amor de amar. Eu vou amar meu filho por amor de mãe, por amor de amar. E como terapeuta, eu sempre digo, tem uma técnica, quando o filho está muito manifestando algumas coisas não bacanas, a mãe pode, no silêncio e de uma forma, no seu quarto, né, estando sozinha, escrever, fazer uma oração, visualizar o filho e escrever num caderno tudo que for de bom, que ela ainda não enxerga no filho. Como se já fosse. Meu filho é doce, é maravilhoso, meu filho é tranquilo, meu filho é próspero, meu filho é um filho de Deus perfeito, meu filho é amoroso. Quando ela começa, é uma prática. Imagina, eu vi um TCC. Olha que beleza. De uma psicóloga. Foi isso, se não me engano, ocorreu na Santa Cecília. Ela fez ela trabalhava no fórum, não vou citar qual era o fórum, e ela pegou algumas mães que os filhos estavam na casa de passagem e começou a dar essa tarefa. Amália, ela deve ter se inspirado na Santa Mônica, porque Santa Mônica, ela rezou para a vida inteira pelo Santo Agostinho. Ele era terrível. A vida inteira para ele se converter. E ele se converteu ao final, ela morreu, ele se converteu, enfim.
É mesmo? A vida inteira. É a copadroeira do movimento. É Santa Mônica. Essa é a história dela. Ela rezou a vida inteira pelo filho. Então, e ela pegou essas mães e pediu para elas escreverem um caderno só elogiando os filhos. Tinha meninos que não queriam nem ver a mãe lá quando elas iam visitá-los, eles não queriam receber a visita delas. E das 10 mães que ela fez isso, 6 eram evangélicas. E as outras não tinham religião. As 6 mães evangélicas levaram até o final. Firme ali no propósito. Os filhos saíram da casa de passagem, se deram um relato enorme, maravilhoso, positivo. E as outras, no meio do caminho, pararam. A gente não pode desistir. E aí ela perguntou para as mães: o que você acha que mudou seu filho? Elas responderam: tudo que eu fiz, vendo o melhor neles e escrevendo, eu percebi que quem mudou fui eu. Quando eu mudei a minha imagem, a forma que eu via meu filho, quando eu mudei a percepção de que ele não tinha mais jeito, e eu confiei em Deus, que ele era perfeito, que ele era maravilhoso, a minha mente mudou. E aí eles mudaram. É lindo. É porque as mães não podem desistir dos filhos, né? Você vê a mãe de filhos encarcerados, né? O movimento, ele tem também esses segmentos, viu? Tem a mãe de filhos encarcerados, tem o Amo Hospital, que é um serviço realizado nos hospitais. Enfim, é um movimento muito rico. Eu acho que vale a pena quem está ouvindo pesquisar, se informar, porque é muito importante mesmo. E as mães desses filhos encarcerados, elas ficam ali, né? Você vê que quem vai fazer a visita do filho que está preso é a mãezinha. Ela que vai buscar ele. E às vezes tem mulheres que também não abandonam o marido. Eu ouvi um comentário, não sei se você deve saber disso, que onde tem mulheres encarceradas, os homens abandonam elas. Abandonam. Você sabe que meu primeiro estágio foi uma delegacia, muitos e muitos anos atrás, foi numa delegacia, onde nessa delegacia tinha um presídio feminino, que é da Baixada Santista, né? Era um presídio feminino. E aí eu vi as filas que vão visitar aquelas mulheres eram filas de mulheres. Eram as mães, os filhos, mulheres e crianças. Raro ter um homem. Às vezes tinha um paizinho. Acredito. Amália, isso que a gente está conversando hoje, eu creio que muitas mulheres, muitas vezes já se colocaram assim debruçadas sobre essas questões, né? Mas é o que eu queria que hoje ela entendesse da importância dela, né? Da grandiosidade da tarefa dela, né? E eu digo isso não só como advogada, porque esse é um serviço pequeno, né? Esse é um serviço pequeno. O serviço grandioso mesmo é o serviço, esse serviço que nós realizamos, essa função social, seja da nossa atividade, seja dentro da igreja, seja na fila do pão. Sim. Né? Esse é o grande serviço, que ela entendesse a importância dela. Que mesmo diante de toda a dificuldade que ela possa estar passando, com seu filho doente, seu filho entregue às drogas, ao álcool, enfim, a importância dela como mãe. Sim. Que ela entenda... O amor e a força espiritual dessa mãe, né? Exatamente. Que mesmo diante de todas as dificuldades e todas as ofensas, que ela é este universo, ela tem essa grandeza dentro dela. Sim. E que para socorro, o socorro, ela deve colocar o joelho dela no chão. E ela entenda como mulher que a maternidade não faz dela menos mulher. Né? Isso é importante você falar. Não faz dela menos mulher, que ela não precisa estar pronta. Sim. Né? Ela tem que respeitar esse tempo dela. Né? Não precisa estar pronta para tudo, não precisa estar com a barriga chapada, não precisa estar muitas vezes com o cabelo bem feito ou a unha feita, que tudo espera quando ela está criando um ser humano. Sim, e é importante a presença dela na vida do filho, né? Sim. O equilíbrio, mostrar, aprendendo a fazer, fazendo, aprendendo. Não é assim, para ela ficar desleixada, não. Cuidada, não é nada disso, né?
mas ela entenda essa atividade dela, né? A importância do que ela é como mãe. Ela é muito importante. Ela é muito importante na tarefa dela. Eu acho que as mulheres, nós mães, né? Porque eu também sou mãe, sou avó. A gente precisa estar, né, falando essas palavras para as mulheres, né? Que elas têm uma importância como mãe, né? E é extremamente importante aceitar e estar na vida desse filho, né? Que ser mãe não é só dar presentes bons. Ser mãe não é dar presente caro, não é dar um celular. Não. Ser mãe é ser presente. E dizer o não. Você sabe que o filho quer o não. O filho quer o não, porque uma mãe muito permissiva, o filho quer escutar o seu não, ele quer saber o limite, né? Qual é o limite dessa vida? É você quem vai dar. Os valores, a gente fala, mas filho segue exemplo. Sim. Né? A gente fala, o filho escuta, mas enfim, ele ainda mais na adolescência, mas a educação, ela é pelo exemplo, né? Ele vê como você trata as pessoas, como você lidar com a vida, como você lidar com o seu serviço, né? Caráter não tem nada a ver com o certo e o errado, a moral não tem nada a ver. Caráter é aquilo que a gente exerce em silêncio, quando não tem que mostrar nada pra ninguém. Eu sempre digo que se a mãe fala para o filho, você não pode mentir porque mentir não é bom. E aí alguém toca a campainha e diz assim, vai lá e diz que eu não tô. O que ele vai gravar mais? A atitude dela. A atitude. Porque ele pode não falar nada, mas as crianças têm tempo de observar a gente em todos os aspectos. Sim, uma esponja. Nós temos que estar atentos, porque eles são muito inteligentes. As crianças são esponjas, né? Os adolescentes entram por aqui, saem por aqui. Mas as crianças... Só gravam o que eles querem, né? Mas as crianças são esponjas mesmo, né? Eu acho que é bem importante o estado emocional dessa mãe, né? O equilíbrio emocional dessa mãe. E que família para o direito é somente aquele núcleo familiar, né? A gente chama os avós, os tios e tudo extensão familiar. Mas a extensão familiar também é importante, muito importante, né? Porque ela conserva aquela família, né? Porque se há conflitos externos que chegam dentro daquela família, também se torna prejudicial. Você conhece a história de Santo Expedito? Que fala, o corvo diz para ele depois, e ele diz agora? Alguém falou isso para mim, quando eu comentei É Santo Expedito? Acho que é Santo Expedito. Eu não sei. Que era soldado. É Santo Expedito, né? Romano. E ele tem uma visão, e eles falam que vai se converter para o cristianismo, e aí um corvo aparece, parece que fala lá de alguma forma, e para ele que amanhã, e aí ele vira e fala, agora. Uma pessoa amiga minha que veio falar para mim dessa história por causa do nome do podcast, que se não agora quando? E é uma excelente, quando você convidou a Amália, eu falei, que nome, né? Se não agora quando? Quando é que você vai mudar, né? Quando é que você vai fazer diferente? Quando é que você vai perceber que a sua reclamação tem a ver com você também, né? A vida é difícil, né? Então, em neurolinguística, nós dizemos a vida é desafiadora. Né? Porque a palavra, a gente estuda muito o poder da palavra. Então, a palavra tem que ser substituída. E em vez de ser difícil, é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Porque o desafio me dá a oportunidade de refletir o que está acontecendo comigo. Aonde que eu cheguei, e se cheguei, o que eu contribuí para chegar onde estou. E observando a mim mesmo, eu posso perceber o que eu tenho que fazer para sair desse lugar. E esse é o desafio da humanidade. A maioria das pessoas, elas se colocam num lugar, ou chegam num lugar sem ter consciência que ela se colocou. Sim. E ela fica questionando a sociedade, as pessoas no seu entorno, como se o mundo tivesse culpa dela estar ali. E ela só vai conseguir sair dali quando ela perceber que
Ela se colocou naquele lugar. Ou por fraqueza espiritual, ou por motivo que for. Mas o que vai conseguir, o que vai ajudá-la a sair daquele lugar é o primeiro passo. Se perceber aonde chegou e que ela se colocou ali. Aí sim, ela pode escolher novos caminhos. Não, eu escolho a fé, eu escolho lutar, eu escolho Jesus, eu escolho. Aí ela vai se movimentar. E a vida dela só vai mudar quando ela fizer um movimento para sair do lugar. Eu vou dar aqui um exemplo de São Francisco de Assis, que eu, sim, gosto tanto. Estudo muito a história de São Francisco de Assis. Ele era de família rica. Ele, na época, era muito importante e o status para a família, os filhos dos ricos irem para a guerra, né? Representando a família, a nobreza. E, de repente, ele larga tudo lá e volta, porque teve uma visão. E aí ele se despede, ele tira toda aquela vestimenta, sim, mas ele não tira só físico, ele não tira só a roupa externa. Ele se percebe aonde ele chegou, onde ele estava, quem era a família dele, e ele faz questão de tirar tudo isso, até o nome do pai. Por isso que ele passou a ser chamado Francisco de Assis, que é a cidade. E ele entendeu que tudo é do pai, né? Nossa vida é dele, nosso caminho é dele. E que o amor era o caminho. E a felicidade está nele, Amália. Assim, esse contato que ele teve com Jesus, pela história, né, que ele teve uma visão, tocou profundamente o coração dele. E é quando nós somos tocados profundamente no nosso coração que nós começamos a mudar a nossa vida. Quando nós somos... É como se não, é como a nossa mente, a nossa consciência, ela tem uns flashes de luz que iluminam o nosso coração, que se expande para toda a nossa alma, e que você diz para você mesmo, não, basta, desse jeito não dá mais. Você sabe, Amália, que as pessoas falam assim, mas eu não encontro, eu não escuto essa voz, eu queria sentir a presença de Jesus na minha vida, né? Mas não silencia para ouvir, né, a palavra dele, porque Jesus, ele é muito, a palavra de Deus, ela é sutil, né? Ela tá no nosso dia a dia, mas ela é muito sutil, e aí você tem que silenciar realmente para ouvir a palavra de Deus. E sim, desenvolver essa intimidade de falar com ele, estar com ele em todos os momentos. Isso. E precisa de humildade para isso, né? Sim. Precisa de muita humildade e silenciar para ouvi-lo. Sim. E você muitas vezes encontra esse olhar, esse amor que você tanto procura, você encontra no olhar do seu filho, você encontra num gesto amigo, você encontra no seu dia mais comum da simplicidade, um dia de paz, um dia de sossego, na natureza. Ele não deixa de falar com os filhos dele, ele não deixa de nos amar, né? Sim. É que a gente tem dificuldade de ouvi-lo, né? E acha que Jesus tem que gritar no nosso ouvido e resolver nossos problemas. E aí eu sempre falo, nos foi dado por amor o livre-arbítrio. Nós temos que escolher e perceber as nossas escolhas. Na maioria das vezes, as pessoas estão andando de um lado para o outro em alta velocidade. Insatisfeitas. Você só encontra gente insatisfeita, não é? E ela não percebe que a insatisfação dela foi ela que criou. Veja bem, se eu estou indo estou indo até você, e o meu ir até você, hoje, amanhã e depois, e eu vejo que não está sendo bom, que está gerando algo não bom, por que eu continuo? Mas se eu começo a perceber que eu ir até você está gerando uma energia, uma alegria, uma leveza, bênçãos. É claro, está ali, é nítido. Isso é Deus falando comigo. Está me mostrando
Olha, por aqui é leve. Ó, por aqui tem luz. Mas é porque a gente sofre processos de endoculturação. Isso tá enraizado na gente. Sim. Muitas vezes se você tá fazendo esses ciclos exatamente por culturalmente você acredita que é correto fazer. E outra coisa, as é igual crenças, bater em filho. Há crenças limitantes. É como você fica com um homem que te judia de você, bate em você e você tá lá. E você acredita que você que é ruim. Sim, tem a dependência emocional. A maior parte é dependência financeira, né? A maior parte é dependência, mas tem a dependência emocional, sim. Até de relacionamentos de amizade. Sim, sim. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim, é ruim com ele, mas eu não consigo viver sozinho. Então eu prefiro ficar com ele. Eu falei, ok, tudo bem, tá tudo certo. Eu aprendi a não julgar. Eu acho que isso tudo é escolha. E tá tudo bem. Porque se há alguém que possa julgar é Deus. E eu não estou nesse lugar. Você sabe que no escritório, o que a gente escuta como advogado morre com a gente. Né? Ainda mais quando você é um advogado de direito de família. Não tem o direito de expor, né, o que acontece nas famílias. O advogado de direito de família, a primeira coisa que ele deve aprender é o não julgamento. Porque você atende aquela mãezinha, mas é ela, já escutei muito isso. Mas é ela quem escolheu aquele pai. Opa, peraí. Calma aí. Né? Sim. Então é assim, ela escolheu mesmo. Ela escolheu o marido. Mas é um direito dela. Mas ela escolheu o marido, nem sabia como ia ser pai, mas virou o pai do filho dela. Sim, né? Sim. Então, assim, são vários casos. É muito interessante a gente falar, porque, assim, a lei, né, o que nós temos como advogada lei, ali, o que está na Constituição, no Código Civil, no Código de Processo Civil, o que nós trabalhamos, a nossa operação dentro do direito, está ali na lei, mas o direito de família tem um viés diferente, porque cada caso é um caso. É triste você ver, às vezes, muitas vezes, o judiciário aplicando a regra a tudo, e não enxergando aquele detalhe, que é uma família, que é um núcleo, que é uma criança diferente da outra, com necessidades diferentes, né? Não está tudo no mesmo saco, não está, Amália. Cada caso é um caso, né? E a gente tem que ter esse tipo, eu sei que as demandas são altas, né? Não estou fazendo críticas aos meus colegas juízes, promotores, não é nada disso, mas nós sabemos ainda mais eles que as demandas eles têm uma demanda muito grande de serviço, né? Sim. São muitos E parece casos. que depois da pandemia dá a impressão que aumentou muito. Mas nós não podemos... Parece que a questão da convivência. E nós que operamos nessa área não podemos banalizar, nós não podemos viver essa banalização da família. Sim. Nós temos que olhar cada caso com o mesmo afinco, cada caso com as suas peculiaridades, com as suas... Isso é um serviço humanizado. Eu acho importantíssimo isso, porque quando você cai em julgamento, como é que eu vou julgar uma situação? Mas é isso mesmo, aquela mãe é a mesma coisa, é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual, a gente trata com honestidade, com respeito àquele caso, né? Eu, como psicoterapeuta, sempre digo, existem várias versões da verdade. Uhum. A verdade da mãe, a verdade da criança, a verdade do pai, a verdade do vizinho, a verdade da avó. Sim. E quem é que está com a verdade? Mas eu tenho que ter uma escuta. Sim. Eu posso ter uma escuta, e escutar não é só escutar uma voz, é escutar todas as vozes, e mesmo assim não tenho condições de julgar. Olha, isso que você está falando é maravilhoso, porque veja, hoje nas varas de família nós temos os estudos psicossociais, nós temos vários técnicos, que é o psicólogo, é assistente social, enfim, nós temos, olha só, várias pessoas, né, para tratar aquela família. Exatamente o que você está falando. São vários profissionais para entender aquele contexto familiar, para com delicadeza montar aquele estudo, né, montar aquele laudo para que o juiz se debruce, para analisar, o advogado veja a técnica, né, veja aquele prontuário, né? De uma forma mais humana, né? Porque e de uma coisa uma que você família. não sabe, porque você é advogado, você não tem esse entendimento, você não tem o entendimento do psicólogo, você não tem o entendimento do assistente social. Sim. E ele vai te mostrar ali na técnica dele, né, o que está acontecendo. Sim. É importante para nós. E para isso ele vai ter que ouvir as partes. Com calma, né? Calma. Como se não é um pastel sendo
Então, vamos trazer isso para nossa vida. Então, para você que está nos ouvindo, né? Se não agora, quando? Vamos perceber que isso também acontece na nossa casa. Sim. Às vezes o seu filho está te contando uma história e você não deu a atenção devida. E às vezes ele está, num gesto dele, seja de rebeldia ou não, ele está pedindo socorro por algo que você nem imagina. E que nós devemos parar para ter uma escuta. Seja com o filho, seja com o marido, seja com a esposa. Sim. Essa questão, esse momento de parar para ouvir, para escutar, mas escutar com presença. Sabe, meu pai sempre trabalhou muito, mas quando ele estava em casa, ele estava inteiro. Sim. Ele tinha escuta, ele tinha um olhar para cada filho. Era uma coisa incrível e isso toca profundamente a família. Então, quando a gente estava falando das famílias, das necessidades, mas a gente traz isso para a nossa vida particular, né? Se não, agora quando que eu vou parar? Quando que eu vou ouvir? Porque a vida passa. E passa tão rápido. Quando que eu vou olhar de verdade, sem estar ouvindo a criança falar e mexendo no celular? Quando que você vai amar, né? Quando que eu vou ter o hábito de estar na mesa com os meus filhos, pelo menos no domingo? Né? Pelo menos aos domingos. Pelo menos aos domingos. Né? E tudo isso você vai costurando, isso tudo chama-se amor. Né? Porque o tempo hoje vale muito. Você sabe que as pessoas acham esquisito às vezes que eu levo as minhas crianças para onde eu vou. Eu fiz assim, eu optei por ter o meu escritório e de repente não prestar para ser servidora pública, enfim, eu escolhi ter o meu escritório. No meu escritório eu tenho espaço para elas. Né? O meu escritório é o espaço delas também. Então, às vezes as pessoas chegam no meu escritório e falam assim: não, teu escritório parece uma casa, né? Eu falo, parece uma casa, porque tem as coisas das crianças, é uma casa mesmo, né? E para poder estar com as minhas filhas, porque eu não queria perder isso. Entende, Amália? Eu não queria, vou advogar, vou seguir minha profissão, mas eu perder esse tempo com elas. Eu nem conseguiria. Então, eu montei a minha vida para caber elas de uma forma, né? Não assim, como é que eu vou te explicar? A minha vida está moldada em volta delas, né? Em volta do bem-estar dessas crianças. Então, veja, isso é uma escolha. É uma escolha. Né? Eu escolhi ser mãe, né? Mas eu não vou renunciar ao meu trabalho. Sim. Mas eu posso encontrar caminhos, seja quais forem para unir um bem-estar. Né? Você escolheu não estar longe delas. Sim, em férias, por exemplo, muitas vezes que é o fora, elas vão junto, já conhecem o que é fora, já sabem o procedimento. E vai ter que ir para cartório, elas vão também. Muitas vezes, você sabe que a mulher advogada, ela tem 30 dias de suspensão de prazo, né, dos prazos processuais. E também não é muito bem visto, não, porque ninguém quer ver seu processo suspenso por 30 dias. Então, assim, os casos que não eram tão urgentes, eu conversei com o cliente, que não era urgente, conversei, né? Falei assim, olha, eu preciso de um tempo, talvez não 30 dias, mas tantos dias, enfim. E a gente vai conversando, né? Mas 30 dias é pouquíssimo, né? E aí você volta a fazer audiências. Inclusive, a gente tem o benefício de fazer a audiência de forma virtual, mas com a criança na teta. Então, fiz muitas audiências com a criança amamentando e rezando para que a criança não chorasse, né, no momento. E falar, mas você resolve isso, se organiza, né? Mas não é assim, porque a criança se alimenta de você, né? Do teu leite. E você tem um apoio ali, graças a Deus, eu tenho minha mãe, meu pai, que me dão aquele apoio, pega o bebê, segura e tudo, mas o bebezinho precisa de você, o bebezinho é muito novinho, né? Então, assim, esse tato de quem está do outro lado, né? Quem está ali do outro lado, entender aquele momento. Sim. Né? Não falar assim, se organiza, né? Eu não quero ouvir choro de criança. Acontece,
né? Acontece, sai um gritinho no meio da audiência, né? Eu já sabe que tem uma criancinha ali, acontece. Sabe que tem um caso, tá na internet e tudo, acho que é de um ministro que ele tá ali na época da pandemia falando, né? E vinha um cachorro dele dar uma lambida no rosto dele. Aquilo é tão gostoso de ver, né? Que todo mundo cai na risada. Aquilo é tão gostoso de você ver, né? Ou a netinha que invade a sessão, esse tipo de coisa. A família está ali, Sim. né? Nós não podemos ser mecânicos, conter isso, né, Amália? A família está ali no seu dia a dia. Sim. E ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Que é aquilo que eu falei lá no início para você, que eu tinha dificuldade, e Deus foi me orientando, me dando o caminho, que eu tinha dificuldade de unir tudo isso. De ser essa, né, de conseguir unir tudo isso. A Camila, que é coordenadora das mães ali, que oram pelos filhos, que são mulheres que me acolheram, assim, numa amizade, tão grande que eu nem mereço. Olha, foi lindo a festa que fizeram para você do chá de... O chá, a surpresa, foi lindo mesmo. E aí, e a Camila lá, trabalhando como advogada, enfim, como é que a Camila, dona de casa, fazendo almoço, Camila ali com as crianças, estão unir tudo isso, né? Era difícil para mim. Hoje, eu sou uma só, eu acho. Eu acho que é importante você falar isso, porque dentro da minha experiência, eu percebo que o que fragmenta a pessoa, ela ter várias personalidades em vários lugares, eu acho que é a ausência de si, a ausência da comunhão com o divino nela. Eu percebo que quanto mais a gente amadurece essa conexão com Deus dentro de nós, na nossa alma, mais autêntico ficamos. E as mulheres têm que ir com os filhos. Você sabe, Amália, senão você tem reuniões assim... que você não pode... você vai me atender, mas seu filho vai estar livre? Você vai atender, pai, vai estar... Né? Ou assim, você não pode ir com o seu filho até ao cartório, alguma coisa. É que as mães entendam assim que ela... fazer o filho participar daquela rotina, né? Às vezes até... Se puder, né? Se puder. Tô falando assim da minha... Eu tenho um... Eu sou muito grata, né? A minha profissão permite isso. Sim, né? Eu sei que tem profissões, por exemplo, bancária. Eu tenho uma amiga bancária que não tem como. Não sei se foi um banco, mas alguma empresa que eu fiquei sabendo que eles têm um espaço para as mulheres deixar as crianças dentro da empresa. Oi. Para as crianças ficarem lá, a mãe vai, sabe, cuida. É uma belezinha, isso, né? Eu acho que é maravilhoso, né? Porque as crianças precisam família, né? Precisa da mãe, estar um né? pouquinho perto da mãe. Eu lembro, eu como professora, saía de manhã, entrava às 7 horas na escola, ia de uma escola para outra escola, chegava em casa à meia-noite. A última escola trabalhava no estado, na prefeitura. E isso foram anos. Então, um dia meu filho falou para mim, mãe, eu não queria nada, eu só queria a tua presença. Oh, meu Deus do céu. Então, não tem como voltar. Hoje o meu neto, ele acompanha, minha nora, meu filho também é assim como você. A minha nora é veterinária e meu neto vem aprendendo, né? Ele ama os animais e eles têm uma loja, um pet shop, então ele compartilha. E meu filho foi para mim e falou assim, mãe, eu escolhi viver essa vida porque eu gostaria e eu quis que meu filho vivesse perto de nós. Sim, uma escolha que você faz para criar, né, o filho ali perto. Porque eu sou divorciada, né? Sim. Ele tinha 10 anos quando eu me divorciei. Ele falou assim, porque eu queria a sua presença, mãe. E eu tinha que trabalhar em 3 escolas. Aí, amor. Você, esse exemplo de mulher que nós estamos falando aqui. Acreditando que eu tinha que dar o melhor para ele. E o melhor não eram os bens materiais. Olha, Amália. Era a presença. Mas vou te falar uma coisa. A minha mãe, ela é dona de casa, né? E ela fala assim para mim, Camila, eu te ajudo no que você quiser, mas nunca deixe de trabalhar. Porque você não sabe a importância disso. Você é um exemplo para suas filhas. Porque elas estão vendo você trabalhar e você não sabe o quanto o trabalho é importante para a mulher. Ela fala, porque eu também concordo. Sim. Mas veja bem, eu saía de casa, ele estava dormindo. Eu chegava em casa, ele estava dormindo. Porque eu tinha uma jornada de entrar às 7 da manhã e sair às 11 da noite. Então eu cheguei em casa meia-noite. Principalmente quando eu comecei, eu não tinha carro.
Sim. Dependia do ônibus. Opa, Então, aí é o dobro de horário. é. É o dobro. E eu também sempre gostei muito de dar aula, né? É que a gente gosta, né? Do que Pra mim nunca foi faz. peso, entendeu? Sim, sim. Aí eu inventava teatro, quando dava eu levava ele comigo, né? Sim. Eu inventava teatro na escola, coral, mesmo sendo professora de geografia. E minha mãe falava, mas o que você tá dando para suas filhas é muito bom, queria tanto ter dado essas coisas para você. Eu falo, mãe, você deu tudo, você deu sua vida. Você deu sua vida inteira, você deu todos os seus sonhos pra gente, né? Deu a vida dela toda. Eu creio que é o ponto de equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Quanto mais eu estou em equilíbrio, mais eu percebo a medida, mais eu tenho percepção do quando parar, do que fazer, como fazer, né? Se você está em paz interior, se você está presente na sua vida, você consegue ver o que é necessário no momento. Mas se você está muito atarefado, muito perdido, com muitas coisas na cabeça para resolver, que a gente chama de boquinhas mentais, aí o estresse pode se alojar e pode virar uma doença. É verdade. Né? Então, assim, como psicoterapeuta, eu digo, né, que a mensagem para mim nesse podcast de hoje é: mães, se amem, se cuidem, se respeitem, se observem. Qual o seu limite? Né? O que você está fazendo na sua vida? E aí você vai encontrar a resposta dentro de si. O que eu tenho que mudar? O que eu preciso fazer? Né? Como eu vou lidar com o meu filho, minha vida, os relacionamentos em meu entorno? E isso é extremamente importante, porque a vida ela é muito rápida. Né? Tanto a nossa, como mãe, como avó, como dos nossos filhos, né? E a gente precisa cuide das suas feridas, abençoar, né? Cuidar de si para poder aprender a amar o outro. Né? E é cuidando de si que eu aprendo a me amar. Aí eu consigo amar o outro, a entender as necessidades do outro. Não de forma em que eu venha sofrer danos psicológicos, isso não. Mas se amar para poder ver, ó, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Eu posso avançar nessa direção. Não, eu vou ter que mudar de caminho, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas. Se eu faço boas escolhas, tenho bons resultados e vou dar bons exemplos àqueles que virão depois de mim. Sim. Se não agora, quando? Se não agora, quando? Eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua coragem de ser quem você é. Por isso que eu vejo que você faz uma diferença enorme na comunidade. E gratidão mesmo por você ter vindo. Amália, eu que agradeço, né? Sabe, eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu espero que quem escute, né, entenda a mensagem, né? Entenda essa mensagem. Eu gostaria até que você repetisse, às quartas-feiras, 20 horas. O grupo, né, o Movimento das Mães que Oram pelos Filhos da Paróquia Santa Rosa de Lima, ela acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, ali no salão paroquial. E venha, é uma oportunidade, eu sei que é à noite, a gente está cansada, né, mas vocês vão ver o quanto é restaurador, quanto é frutuoso a gente estar ali juntas em oração. Venha assim, sem nenhuma expectativa, né? Só venha compartilhar aquele momento. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas aquela mãe vai, eu não tenho nenhum problema, por isso eu não vou, né? Não é um grupo de apoio, não é que você tenha um grande problema, você vai, não, ali é um momento de oração, né? É um momento seu, de introspecção, do seu encontro com Deus, né? É muito importante. E até a relação social é muito importante, né? Estar junto com outras mães, né? Então, todas estão convidadas a conhecer esse grupo de oração, que é maravilhoso, um grupo fraterno de uma oração assim. É forte. Bem, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. mesmo, Camila. Eu que agradeço, Amália. E a todos que participaram, que assistiram esse podcast. Eu peço a vocês, dêem um like, compartilhem, se não agora, quando? Obrigada.
Obrigada.